A maior nação do mundo em área, um país com história e vocação de império, mas com complexas questões políticas e econômicas em seu presente. Embarque comigo em uma viagem completa pelas grandes cidades, pelo interior, conhecendo os monumentos, o dia a dia e a cultura da Rússia. Bom, pessoal, hoje estaremos mais uma vez em Moscou para um vídeo repleto de história e imagens incríveis nesta capital tão única. Estou aqui há alguns dias, é difícil gravar conteúdo de coisas que acontecem aqui, uma cidade tão parada, mas com uma boa qualidade de vida. E hoje, para mostrar um pouco mais para vocês da grande capital, como eu já tinha prometido em vídeos anteriores, vamos voltar para Moscou por mais uns 2 dias para andar por lá, mostrar em detalhe a região da Praça Vermelha, a região histórica soviética e contar muitos detalhes dessa cidade tão fascinante. Então me acompanhe nessa viagem de trem suburbano até a capital e depois também na grandiosa cidade de Moscou, uma das maiores cidades da Europa. A viagem desde Stupino, onde eu estou hospedado, até Moscou custa por volta de 350 rublos, mais ou menos uns R$16, e para os cerca de 130 quilômetros levamos 1 hora e 40 minutos para chegar. Esses trens um pouco mais velhos e que servem à periferia de Moscou ligam a capital a dezenas de outras cidades menores, mas que também são industriais, sempre com trens diários em vários horários. Isso possibilita muitas pessoas a viverem em cidades menores com aluguel mais barato e também trabalhar na capital ou frequentar a capital com as suas várias lojas quando necessário. Eu cheguei em Moscou no início da noite, muito cansado depois de um dia normal de trabalho, e pude apenas desfrutar de algumas estações de metrô tão bonitas no caminho até meu hotel. Mas fiquem tranquilos que vou mostrar tudo sobre essas estações, os seus significados, essa simbologia de forma mais detalhada no próximo episódio dessa série, que vai focar na parte soviética de Moscou, ao contrário deste vídeo que vai falar mais da Rússia dos czares. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio diretamente aqui da capital Moscou. Estamos já na região mais ao norte da cidade, perto de Belarusskaya, né, onde temos a bela estação de metrô, e seguimos adiante para a região mais central, o coração da cidade. Nesse primeiro vídeo que eu vou abordar temas mais históricos relacionados ao passado czarista da Rússia, ao passado monárquico, né, muito controverso, uma parte muito bonita no aspecto da arquitetura, mas na sua história política muito dura para o país, e mostrar essas principais localidades, né, a riqueza de todos os czares. Então, se você gosta dessa parte da história, já se inscreve aqui no canal, deixa já o seu comentário, ativa as notificações, dá essa força que a gente precisa para continuar crescendo sempre. No dia seguinte, todos os meus principais trechos foram feitos com os metrôs, dada a eficiência e o custo-benefício, pessoal. Para quem não se importa de andar um pouco mais pelas amplas estações, como é o meu caso, usar os metrôs aqui é a maneira mais fácil e mais barata para se ver os principais pontos de interesse da cidade e simplesmente poder também aproveitar do conforto de uma viagem que acontece de forma rápida. E outro ponto que eu esqueci de mencionar sobre os metrôs no vídeo anterior de Moscou é que são relativamente baratos, se a gente for ver. São 70 rublos, mais ou menos uns 75 centavos de dólar, que vai dar na cotação atual uns R$3,50, mas se você mora aqui e compra mais bilhetes, vai caindo, vai ficando até 55, 57 centavos, ou seja, aí R$2,50, R$2,80 cada passagem, o que é bem barato se você considerar que você pode ir para qualquer canto da cidade com um único bilhete. E aqui é exatamente isso que eu estou fazendo, indo cerca de 5, 6 quilômetros, que de táxi me custaria talvez 4, 5 vezes mais. Aqui com o metrô vale muito a pena. Principais conceitos dos metrôs de Moscou e de outras cidades da Rússia é a concepção de
temos aqui os palácios do povo, né? Essas estruturas imensas com muitos detalhes, lustres, mármores, mosaicos, tudo isso para que o povo no caminho ao trabalho e de volta para sua casa pudesse desfrutar também daquilo que outrora só as elites desfrutavam. Pelo menos essa era a ideia. Realmente algumas estações são muito bonitas, outras sem muito detalhe, mas comparando com outras estações de metrô, outros sistemas de metrô no mundo, é sempre muito fascinante você estar aqui explorando Moscou, independentemente da cidade que você, da estação que você utilizar. Bom, e parte do passeio de hoje eu já fiz na minha primeira vez aqui em Moscou, estou refazendo para mostrar aqui para vocês no canal e fazer de certa forma uma continuação de qualidade dessa série, né, de maneira detalhada, de maneira com bastante qualidade, como eu gosto sempre nos demais vídeos. O que é importante mencionar, caso você venha a Moscou, que muitas pessoas acham que para entrar no Kremlin você tem que ir à Praça Vermelha primeiro, mas na verdade todos os balcões para você comprar os bilhetes, eles ficam na parte de fora, digamos assim, na parte de exterior, de onde nós temos todas as muralhas. Então aconselho vocês colocarem no Google e olhar isso primeiro antes de ir direto lá, e depois ter que dar toda uma volta, uns 2 quilômetros andando, o que não é fácil. E a primeira parada do dia vai ser na Câmara das Armaduras. Esse que é uma espécie de um palacete adjacente ao Kremlin e também aos outros aposentos que nós tínhamos aqui, e que tem hoje as relíquias, né, de grande parte dos czares e czarinas ao longo dos séculos. É uma região que você tem que pagar extra para visitar. Eu acabei comprando o bilhete errado, tentei comprar online, o jeito mais fácil de chegar é comprar direto aqui. E sempre uma subida, vocês veem pela minha respiração que o Kremlin ele fica também num ponto mais alto, mas você consegue fazer tudo andando, e vamos lá mostrar para vocês esses detalhes belíssimos. Vocês podem ver entre o Palácio do Governo, onde hoje é a sede também do Executivo Russo, e as igrejas históricas aqui dentro do complexo do Kremlin, há parques muito amplos, muito bonitos. A gente vê aqui toda essa organização urbana, e que naquela época servia apenas para a realeza, os nobres poderem transitar por aqui. Lembrando que no verão, como agora, porque durante o inverno é muito difícil você conseguir fazer um passeio como esse por muito tempo, mas tudo muito bem cuidado, com flores muito bonitas. Realmente uma beleza sempre a zeladoria dessa cidade. A gente sabe que na Rússia não é padrão ser em todas as cidades meticulosamente assim, mas de maneira geral é um país muito mais limpo do que tantos outros que eu já mostrei para vocês. E eu não poderia deixar de falar um pouco sobre o Kremlin, essa estrutura que é um patrimônio da Unesco, né? Situado aqui no coração da capital, o Kremlin é um complexo que abrange uma área fortificada com muitos muros, e que lá dentro tem vários palácios, catedrais e torres, cada uma com significados históricos únicos e que mostram essa construção do Império Russo ao longo dos séculos. No século XII, quando foi originalmente construída como uma fortaleza de madeira, tinha como principal objetivo defender a cidade. Mas nos séculos seguintes foi se tornando um dos principais pontos no centro de Moscou e passou por várias reconstruções e expansões por conta das guerras e também das novas inspirações arquitetônicas de cada um dos czares. Muito disso ocorreu especialmente durante o reinado de Ivan o III, que aconteceu no século XV e que transformou de fato o Kremlin em um centro de poder político dentro da Rússia. Moscou, vale mencionar, pessoal, foi a antiga capital da Rússia antes mesmo de Pedro o grande czar, né, assim conhecido nos livros de história russos, que estabeleceu a capital como Petersburgo em 1703, uma história que eu já contei para vocês nos vídeos da cidade de São Petersburgo. Em 1918, a capital foi retransferida para Moscou depois de praticamente 2 séculos,
por várias razões, principalmente aquelas ligadas à segurança e à estratégia política durante a Revolução Russa e a subsequente Guerra Civil Russa. Em 1917, como eu já falei para vocês em várias vezes, a Revolução Russa resultou na derrubada do czar Nicolau II e na tomada do poder pelos revolucionários comunistas bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin. São Petersburgo, naquele período chamada de Petrogrado, estava mais vulnerável a ataques estrangeiros por ter acesso direto ao Mar Báltico e por isso podia ser cada vez mais atacada por forças estrangeiras, principalmente pelos alemães, naquele final da Primeira Guerra Mundial. Como Moscou era mais central e muito afastada dessas fronteiras ocidentais, os bolcheviques perceberam que ela oferecia, assim como nas guerras do passado, uma posição estratégica e de maior proteção para ser o centro do poder político. Essa mudança feita pelos revolucionários visava proteger o novo governo bolchevique e assegurar sua sobrevivência durante esse período de tanta instabilidade e violência da Guerra Civil Russa. Eu estou aqui agora na Catedral da Assunção, vocês conseguem ver todas as paredes pintadas, essa que era a principal igreja deste complexo e que entre os séculos 16 e 17 presenciou a coroação de muitos czares, de muitos diferentes monarcas de todo o Império Russo e por isso é um local muito importante, vocês conseguem ver toda essa beleza dos detalhes por todos os cantos, realmente impressionante, você fica maravilhado de ver todos os cantos pintados, nem que seja um pouquinho essa arte ortodoxa tão específica e tão bonita que eu já mostrei em outros lugares para vocês, mas aqui teve talvez o seu auge por ser um local central, um local muito importante dentro da cultura eslava. E as imponentes muralhas do Kremlin são feitas de tijolos vermelhos que se estendem por quase 2 quilômetros e possuem 20 torres de proteção, cada uma delas com características bastante específicas. A mais famosa, pessoal, e aquela que os turistas gostam sempre de tirar uma foto na frente, é a Torre Spasskaya, onde vemos um grande relógio que toca de hora em hora, sendo também uma espécie de entrada cerimonial para o Kremlin. Dentro das muralhas, nós temos até hoje importantes edifícios que servem de sedes para as instituições do poder russo, como o Grande Palácio do Kremlin, que é a residência oficial do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e, portanto, é também um dos locais mais vigiados e protegidos do mundo. Tem dois aspectos que eu acho que é importante mencionar para vocês. O primeiro deles é que aqui na Rússia, muitas cidades centrais, tipo São Petersburgo, Moscou, Volgogrado, etc., por serem muito próximas do poder, as igrejas foram transformadas em museus, ficaram fechadas por muito tempo por conta do ateísmo ser a religião oficial, se assim podemos dizer, né? A proibição das religiões de maneira geral por todo o território durante a União Soviética. E aqui de fato ainda se mantém esse aspecto de que você tem que pagar muitas vezes para ir nas igrejas, para visitar, e ninguém vai nas igrejas para rezar, né? Se transformaram em espaços meramente turísticos, algo que infelizmente tem acontecido também na Europa, em que cada vez mais tem sido cobrado para visitar as igrejas e você vê poucas pessoas indo lá rezar, indo lá orar, algo que eu geralmente costumo fazer e tenho que explicar para as pessoas para não precisar pagar ingresso. Mas no interior da Rússia, onde nós tínhamos outras igrejas, as tradições religiosas, até por estarem longe do centro do poder, se mantiveram de certa forma resguardadas, né? Não digo que em completa liberdade, porque nós sabemos que havia a opressão estatal, mas de qualquer maneira se transformou em algo um pouco mais constante na vida do interior da Rússia do que nas grandes capitais. Outro ponto que tem a ver com a geopolítica atual,
por conta das sanções e das dificuldades que muitos europeus e americanos têm de chegar na Rússia, algo que acontece nas duas vias, né? As sanções aplicadas nos russos por parte dos europeus e dos europeus por parte dos russos. A gente vê que aqui há um turismo interno muito grande nessa época do verão, muitos russos, mas também uma quantidade imensa de chineses, que são tratados como os verdadeiros donos da casa, com quase tudo em chinês, a segurança toda reforçada para eles, muitos guias falando chinês. Então a gente vê que essa relação Rússia e China, que evidentemente é muito próxima, na questão do turismo, na questão das pequenas coisas, pequenos detalhes, também tem se tornado um ponto importante de você observar. A última vez que eu estive aqui dentro do Kremlin foi numa época antes da guerra, e nesse sentido muitos outros europeus, alemães, britânicos, até mesmo americanos visitando a Rússia. Era um tempo de boas relações entre os países, e agora mudou essa configuração. Aqui é quase todo o turismo externo é composto por chineses. Infelizmente, aqui fica uma opinião minha pessoal, apesar da China ser um país muito organizado, ter sido muito bem tratado lá, os turistas chineses fora da China são muito complicados, né? Eles não respeitam as filas, em sua maioria empurra, passam na frente sem estar nem aí. Como muitos não falam inglês, não falam russo, então nem pedem desculpas. É algo que te estressa um pouco, você tem que se acostumar. Há algumas nacionalidades que, em sua maioria, obviamente que não estou generalizando para toda a sociedade, mas que a maioria das pessoas que você encontra acaba não sendo um encontro muito agradável, e você acaba ficando um pouco estressado também. Como vocês podem ver, aqui nós temos muitas catedrais históricas que mostram essa profunda relação religiosa da Rússia czarista com a Igreja Católica Ortodoxa, uma relação que inclusive foi interrompida durante os anos soviéticos por conta do ateísmo estatal. Cada uma dessas catedrais servia para um evento específico da realeza, sejam os casamentos, os batismos, as coroações ou até mesmo os velórios. Por apenas $10 ou mais ou menos R$50, vale a pena visitar e passar algumas horas explorando essa região incrível, praticamente sem rumo, mas vendo a riqueza do Império Russo no seu auge. E agora acabei de visitar aqui a Catedral do Arcanjo, né? Que é assim chamada, uma das catedrais que tem vários restos mortais, várias tumbas de diversos czares, desde o século XIV até o século XVII, inclusive do próprio Ivan o Grande e Ivan o Terrível, esse que ficou muito famoso. A tumba dele está dentro do altar, então você não consegue ver, mas são detalhes muito bonitos, muito interessantes também ver que tudo ficava na mesma praça, né? Essa praça com várias igrejas, cada uma com uma função diferente, para coroação, para o sepultamento, talvez algumas para casamento. Muito bonito. E eu acho que é importante também passar um panorama histórico daquilo que aconteceu antes da Revolução Russa de 1917. Para muitos pode parecer algo que aconteceu de maneira natural, mas tudo nesta vida, tudo na história do mundo tem um contexto antes e também as consequências daquele evento depois. É importante a gente mencionar que naquele momento, no final do século XIX, começo do século XX, assumiu, por conta da morte repentina de seu pai, um czar jovem, pouco experiente, chamado Nicolau II. Ele tinha algumas vontades reformistas no início de transformar a Rússia em uma nação industrial, mais moderna, para competir de igual para igual com a Alemanha, com o Reino Unido, com a França, já que a Rússia era um país muito agrário, muito atrasado também nas questões da intelectualidade, né? A população, muitos dizem que 80%, 85%, até mais, eram analfabetos, só aqueles que viviam mesmo nas grandes cidades tinham acesso a alguma coisa. E também nós temos a repressão acontecendo aos poucos, né, com a polícia secreta, né, a Okhrana, chamada assim, que acabava causando grande insatisfação da população. Vale a gente mencionar também a guerra de 1905, perdida para o Japão, que foi um fiasco. O Japão não era uma potência militar como acabou sendo depois na Segunda Guerra Mundial, então a derrota dos russos perante os japoneses acabou com a popularidade do czar, além, é claro,
da própria questão de ele ter trazido para viver na corte consigo um místico, uma figura muito controversa, muito enigmática, que era o Rasputin, que conseguiu, segundo contam as fontes mais próximas da família real naquele momento, curar o seu filho, que era muito doente, o filho Alexei, e aí com uma gratidão trouxe ele para morar na corte, o que também foi mal visto pela população em geral. Então, juntando todas essas questões sociais, econômicas muito ruins da população, além, é claro, de muitos revolucionários que estavam do lado de fora da Rússia, que chegaram para cá, exemplo de Vladimir Lenin e tantos outros, a revolução achou um campo fértil para poder acontecer naquele ano de 17, mas não foi tão fácil, não foi encontrada aceita de maneira tão fácil pela população. Diversas vertentes do próprio socialismo, da social-democracia, de diversos governos, talvez até republicanos, que queriam acabar com o czarismo, mas não necessariamente uma ditadura do proletariado, que fez o país cair em uma guerra civil por muitos anos, até a consolidação da União Soviética lá para o ano de 22, 24, e a história que vocês conhecem bem, que já passei para vocês no restante do canal. E por estar visitando o Kremlin um sábado, ainda tive sorte de ver a troca da guarda e uma cerimônia militar muito interessante. Separei aqui um trecho para vocês, para que possam também acompanhar. E o que eu estou mostrando hoje para vocês é o circuito clássico de Moscou, que envolve principalmente os edifícios muito antigos, de muitos e muitos séculos aqui na cidade. É a parte que envolve a Moscou do czarismo, das monarquias que passaram por aqui por muitos séculos. Mas é importante mencionar que por muito tempo também, durante o Império Russo, a capital foi São Petersburgo. Então, se você quer conhecer mais a fundo a história dos czares, os palácios, principalmente as obras de arte lindíssimas, aconselho você ir da capital imperial São Petersburgo, que eu já mostrei aqui no canal, e que lá tem maiores detalhes. Moscou foi transferida, se tornou a capital, né? A capital se transferiu de São Petersburgo a Moscou por motivos estratégicos em determinados períodos, e também acabou ficando por assim mesmo ao longo dos últimos séculos, até mesmo durante os últimos anos do czarismo, e os soviéticos acabaram implementando essa cidade com o seu plano de reconstrução de Moscou, 1935, que eu já contei para vocês, e assim, muito da história soviética que também está aqui presente, que eu vou mostrar para vocês no vídeo seguinte. E novamente estou aqui chegando em uma das principais igrejas, que já vou falar dela para vocês, a Igreja de Cristo Salvador. Mas reparem na beleza desse jardim, reparem como tudo é muito bem cuidado, muito florido. Obviamente que isso agora na época primavera, verão, durante o outono elas começam já a perder as suas cores, perder as suas folhas, e no inverno tudo seco e muito frio, com muita neve. Mas é um passeio muito bonito, não custa nada. Essa igreja também já fui outras 2 vezes, ela é de graça, e você consegue ver como Moscou é uma cidade bem cuidada, uma cidade que em todos os cantos preza por essa questão do detalhe que a gente vê aqui de forma tão bonita. E essa aqui atrás de mim, cheia de reformas, é a Igreja de Cristo Salvador, a terceira mais alta igreja ortodoxa do mundo, só perdendo para a igreja de São Pedro e São Paulo, que temos em São Petersburgo, e uma outra catedral em Bucareste, na Romênia. É importante a gente dizer que, apesar de ser uma estrutura muito grande, né, vocês não conseguem ver por conta dos tapumes, mas lá dentro é muito bonito. É uma igreja relativamente moderna, consagrada lá nos anos 2000, e que demonstra ainda a força, o reativamento, o reavivamento da fé católica ortodoxa que nós temos aqui na Rússia, principalmente após a queda da União Soviética. Importante dizer que, caso você queira visitar igrejas ortodoxas e você seja uma mulher, é importante cobrir a cabeça, trazer algum lenço,
porque as mulheres costumeiramente fazem isso, os homens não têm muitas regras, e fora isso, respeitar todas as regras de silêncio, não tem muitas cadeiras, os cultos, melhor dizendo, as pregações, as missas ortodoxas são feitas de maneira em pé, bastante comedida. Então é bom se informar sobre essas questões culturais, religiosas, antes de você vir aqui cometer uma gafe, ofender as pessoas em relação à sua fé. E aqueles que gostam de detalhes históricos religiosos, perceba que os russos fazem o sinal da cruz invertido. Talvez agora, pelo espelhamento do vídeo, vocês não consigam ver isso de maneira correta, mas nós católicos fazendo, eu católico no caso, faço o sinal da cruz com a esquerda primeiro e depois a direita, o lado do coração primeiro, depois a direita. Os russos e os ortodoxos de maneira geral fazem primeiro a direita, depois a esquerda. Eu já falei isso em outros vídeos, mas não tem por que não reforçar, acho que vale reforçar esse detalhe para vocês. Por dentro não poderíamos fazer fotos, mas como sempre, para tentar mostrar para vocês um pouco desta grandiosidade das igrejas russas, consegui filmar alguns trechos desta imponente catedral também. Depois eu voltei à região da Praça Vermelha por fora por conta de um bloqueio de segurança, algo que acontece costumeiramente em Moscou sem a gente ser avisado, para visitar pela primeira vez depois de 4 visitas à cidade, a Catedral de São Basílio, essa toda colorida, super famosa no mundo inteiro, como um dos maiores e mais importantes pontos turísticos da Rússia. E essa catedral tão famosa, ela não é apenas fascinante na sua construção, mas também em cada um dos seus símbolos. A Catedral de São Basílio foi edificada entre 1555 e 1561 por ordem do famoso czar Ivan o Terrível e significava a comemoração da vitória dos russos sobre o Kanato muçulmano de Kazan, uma cidade que fica até hoje dentro da Rússia. A catedral é composta por 9 capelas, cada uma delas sendo dedicada a um santo específico. Além, é claro, da capela central, onde temos um imenso altar e onde eu pude também presenciar um belíssimo canto que vou mostrar para vocês mais para frente. As torres têm cúpulas de várias cores diferentes e muitos detalhes geométricos que, segundo a tradição ortodoxa russa, buscavam retratar a Jerusalém celestial descrita na Bíblia. Esses estilos arquitetônicos diferentes de cada uma das cúpulas também buscava destacar essa diversidade cultural dos russos, que desde o século XVI já vinha se estabelecendo como uma nação transcontinental e de muitas etnias, principalmente na sua expansão rumo ao Oriente, o que significou também a conquista de muitos territórios asiáticos. Durante os séculos do Império Russo, a Catedral de São Basílio desempenhou um papel central na vida religiosa de Moscou por estar tão próxima ao Kremlin. Com a história tão conturbada que nós temos na Rússia, é incrível que ela tenha conseguido sobreviver a incêndios, invasões e até mesmo propostas de demolição, especialmente durante o período soviético. É importante destacar esse episódio, pessoal, já que, por ordem de Stalin, ela quase foi demolida durante aqueles anos de forte perseguição religiosa. Mas, graças a Deus, conseguiu ser salva pela intervenção do arquiteto Pyotr Baranovsky, que convenceu as autoridades soviéticas a preservar a igreja. Muito provavelmente movido pela beleza dessa edificação, que de maneira alguma poderia ser destruída. Bom, pessoal, e depois de 4 vezes vindo aqui para Moscou sem entrar na Catedral de São Basílio, eu tive que entrar pela primeira vez para ver como que é. É uma igreja que foi transformada num museu, então a estrutura é meio confusa se nós pensarmos em uma igreja tradicional, até mesmo as igrejas ortodoxas que têm um átrio central com os altares. Aqui há vários altares espalhados e muitas pinturas, acredito eu, originais do século XVI. Afinal, essa
igreja foi construída às ordens de Ivan o Terrível no século XVI, durante seu reinado, para comemorar a conquista de Kazan e de outras cidades, regiões aqui muito próximo do Tatarstão, cidades que eu já mostrei para vocês também neste canal. As cores foram acrescentadas décadas depois, acredito que até depois de Ivan o Terrível já ter morrido, mas se tornou inevitavelmente um dos símbolos da cidade, muito bonito, apesar do calor muito quente aqui dentro da igreja por conta da conservação de todas as pinturas. Uma vez na vida você tem que fazer, é meio caro, por volta de quase $20, está bem caro comparado com o que pagam os russos, que é por volta de 6, mas como eu disse, 4 vezes estava me chamando para vir aqui, uma vez eu tinha que vir, com certeza. E como prometido, acompanhem esse trecho tão bonito deste canto que pude presenciar enquanto visitava a Catedral de São Basílio. E como hoje é um sábado, vocês conseguem ver que a cidade está bem cheia. Até algumas pessoas me escrevem nos comentários que tanto aqui na Rússia quanto na Bielorrússia ou Ucrânia, países do leste europeu, as cidades são ditas como muito grandes, né, em população, mas vocês não conseguem ter essa impressão nos vídeos porque parecem sempre desérticas, né, sempre vazias. Mas isso tem a ver com o horário que eu gravo os vídeos, né? Afinal, eu trabalho muitas vezes com o horário do Brasil, então o fuso horário faz com que à tarde, geralmente depois de um período de trabalho, tenha uma pausa enquanto os russos estão trabalhando, os bielorrussos estão trabalhando, eu fico aqui passeando e aí as cidades estão vazias. Mas a gente vê que no final de semana normal, muitas famílias, muitas crianças, tantos outros turistas, muito bonito aqui toda essa região, ao lado da Praça Vermelha, aqui a região do Parque Zared, também muito visitado, com muito verde, perto também do rio Moscou, né, que nomeia a cidade. E aqui muito perto do Kremlin, da Praça Vermelha, dos edifícios históricos muito antigos, a gente tem muitas exposições daquilo que é chamado hoje do Projeto Moscou 2030, que mostram inovações tecnológicas, alguns tipos de espaços urbanos modernos, futuristas, que talvez seriam implementados. Parece meio que uma tentativa de copiar Dubai, a China e outros países que se modernizaram recentemente. Vai ficar em exposição aqui até o mês que vem, então é interessante você ver isso espalhado no meio desse parque urbano, né? Esses parques urbanos que vão sendo sempre atualizados e são parte fundamental da vida da população russa, que sempre faz muita utilização deles durante as épocas de verão. E eu mostrei bastante para vocês na série da Ucrânia as cidades com as bandeiras ucranianas, com homenagem a todos os mortos no conflito até agora, nessa guerra que dura tanto tempo e tem sido completamente nefasta para o país. E aqui na Rússia também tem a homenagem aos heróis deles, né, aos caídos na guerra do lado deles, inclusive o próprio Yevgeny Prigozhin, que morreu em 2023, é homenageado constantemente durante esse período que completa perto de um ano da sua morte. Lembrando que ele morreu em circunstâncias bastante suspeitas, até hoje falam que é um acidente, mas não sabem se tinha uma bomba a bordo, se foi um serviço feito exatamente para eliminar um possível inimigo político do presidente Putin. É só interessante mostrar para vocês como que eles abordam também essa questão aqui, sem tomar partido. Vocês sabem que eu prezo sempre pela integridade territorial de cada um dos países, segundo as Nações Unidas, e não sou a favor de nenhum tipo de invasão, seja qual império for, né? Seja os americanos invadindo o Iraque, seja os russos invadindo a Ucrânia, é errado igual na minha visão.
Outra questão que eu estava pensando que pode causar essa ilusão de que as cidades são vazias, por exemplo, não estar passando carro nenhum aqui, tem a ver com o fato de ter um tráfego também controlado. Em muitos cantos só carros oficiais ou de moradores podem passar, priorizando os pedestres, priorizando aqueles que estão caminhando e que utilizam o transporte público. Então não é só porque você não vê carro que a cidade não está cheia, afinal em todas as ruas você está vendo pessoas em todos os cantos, muitas delas inclusive com bicicletas, com aqueles patinetes. A gente vê a vida urbana acontecendo, mas sem a prioridade para os carros, assim como nós temos no Brasil, em muitas cidades, nos Estados Unidos, em muitas cidades, aqui na Rússia e na Europa de maneira geral, a prioridade é dada aos pedestres. E o que tem me impressionado aqui em Moscou em relação às outras 3 vezes que eu estive aqui é o número de construções, o número de obras para todos os cantos que eu vou, seja perto do meu hotel, que é bem lá no norte da cidade, seja aqui na região central. Você vê muitos edifícios com tapumes, com projetos dizendo: em breve estaremos abertos, em breve algo novo para vocês, com um QR Code para você escanear e ver o que é. Muitos são complexos comerciais, muitas lojas novas. Na parte norte, mais edifícios modernos, esses muito caros, que não são tão acessíveis para a população russa e de modo geral. Mas aqui em Moscou, assim como em outras cidades grandes do país, nós temos muitas pessoas ricas próximas ao governo, próximas a empresas importantes, e aí é destinado a eles. E se você gostou desse vídeo e ficou até o final, eu agradeço de coração. Durante o próximo episódio nós teremos um passeio completo pela Moscou soviética, mostrando não só as grandes estações de metrô que tem muito da simbologia daquele período, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, além, é claro, de explorar a parte mais ao norte da cidade de Moscou, onde temos muitas referências aos cosmonautas e aos trabalhadores soviéticos, também através de muitas estátuas que foram mantidas nos seus lugares originais desde a transição da União Soviética para a Federação Russa. Espero que continuem acompanhando, gostando dos vídeos, deixando aqui o seu like e comentário. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.